Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. No episódio de hoje do Fazer Ciência, nós vamos conhecer o projeto de extensão Luzeiro. O projeto é executado pelo Ministério Público do Estado de Tocantins em parceria com o IFAM e com o UFT. Hoje nós temos 3 convidados que vão nos apresentar o que é o projeto Luzeiro, quais foram os desafios durante as etapas do projeto e, claro, o que vem pela frente. Os nossos convidados de hoje, vou apresentar para vocês em ordem alfabética, são 3 professores da nossa Universidade Federal do Tocantins. Primeiro, o professor Alessandro Barbosa Lopes, que é bacharel e mestre em Antropologia Social e Cultural. Atualmente, ele é servidor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ocupando o cargo de técnico na área de Antropologia. Também atua como professor substituto na UFT, curso de Psicologia lá no campus de Miracema. A professora Cleivane Pérez dos Reis, doutora e mestre em Educação, graduada em Pedagogia, é professora do nosso curso de Pedagogia aqui do campus de Palmas e analista ministerial especializada em Educação. Atualmente ela atua também no Ministério Público do Tocantins como coordenadora pedagógica da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins. E o professor Pedro Henrique Oliveira Cuco, que ele é graduado e mestre em Direito, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais e professor lá no nosso campus de Arraias do curso de Direito. Então, a gente tem aí um projeto que está unindo Miracema, professores da colaboração de Miracema, Palmas e Arraias, além de 3 instituições, o Ministério Público, IFAM e UFT. Quase que eu esqueço do meu trabalho, gente, que coisa. Então, professores, muito obrigada por terem aceitado o convite, terem disponibilizado o tempo de estarem aqui na correria do dia a dia e depois, acho que tempos pós-pandêmicos, parece que, não sei se facilitou, melhorou, mas a gente consegue arrumar um tempo, nem que seja online, para participar e divulgar aí os projetos e pesquisas. Vou começar com a professora Cleivane. Professora, seja bem-vinda, tá? E eu queria que explicasse um pouco o que é o projeto Luzeiro para a gente. O Projeto Luzeiro ele é uma iniciativa do Ministério Público Tocantins, liderada por essa instituição através da sua ação, que vai ao encontro mesmo das necessidades que essas populações possuem. Basicamente, essa é a ideia do Projeto Luzeiro, a ideia central do Projeto Luzeiro. Foco na preservação do patrimônio histórico-cultural, nas garantias de políticas públicas no campo da saúde, da educação, de trabalho. Então, é um trabalho de construção de um diagnóstico bastante amplo e, ao mesmo tempo, bem focado nas necessidades que são bem singulares daquela comunidade, daquele povo. E por que a comunidade, o projeto é junto com a comunidade quilombola Calunga do Mimoso, Por que eles foram os escolhidos? Antes de iniciar efetivamente o projeto, com o trabalho de campo sendo desenvolvido na comunidade, foram realizadas algumas reuniões ampliadas com diversos colaboradores, parceiros do Ministério Público, a Universidade Federal de Tocantins, o IFAM, a Secretaria de Estado de Cultura, a COEFTO, a Secretaria dos Povos Originários Tradicionais do Tocantins e várias outras instituições. E foi coletivamente que eu trouxe por iniciar o trabalho, que é um trabalho ainda de caráter, vamos dizer assim, experimental, é a nossa primeira comunidade que a gente está trabalhando nesse formato, com a definição coletiva de que seria na comunidade Calunga do Mimoso, por ela ser bastante representativa da situação de outras comunidades tradicionais quilombolas no nosso estado. Ela é uma das mais antigas e também considerada uma das maiores, considerada a maior do país, a maior comunidade quilombola do país. Tem alguns outros aspectos que foram considerados também, como essa perspectiva de contar com um apoio mais próximo da Universidade Federal do Tocantins, com seu campus lá, localizado na cidade de Arraias, com uma possibilidade de interação maior com os pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins que estão lá em Arraias, e outras questões que foram se apresentando. É uma comunidade que dista da cidade de Arraias, da sede de Arraias, uma estrada de chão. Então, é efetivamente uma comunidade que se encontra isolada sob certos aspectos do acesso aos serviços e equipamentos públicos. Então, todos esses elementos fizeram com que
coletivamente, junto às instituições, se optasse por iniciar esse trabalho com a comunidade quilombola Calunga do Mimoso, em Arraias. Certo, professora, deu um bom resumo, né, do que é o projeto. E, assim, o projeto é feito de etapas, né? Vocês estão agora na etapa de trabalho de campo? Nós estamos finalizando a etapa de trabalho de campo. O projeto ele teve essas etapas mais iniciais, que foi, eu digo que foi a de preparação do terreno, né? Que nós fizemos esse trabalho de sensibilização das instituições, possíveis colaboradores para o desenvolvimento do projeto. O Ministério Público ele tinha ciência assim, da grandiosidade do trabalho e da sua incompletude no sentido de conseguir sozinho dar conta das demandas que estariam se apresentando. Então, foi feita uma etapa inicial de sensibilização das instituições. Na sequência, nós trabalhamos com uma oficina de formação de equipe de pesquisadores, de membros da própria comunidade Calunga do Mimoso, para a construção de diagnósticos participativos, que tem características assim, diferentes de um diagnóstico, vamos dizer assim, mais administrativo, vamos dizer assim, mais formal, né? Então, ele tem características que bebem lá na educação rural, na educação do campo, nas metodologias de caráter mais popular, mais participativas, né? Então, teve essa etapa de formação inicial desse grupo de pesquisadores que tem ido a campo e, especialmente, envolvendo lideranças da própria comunidade, estudantes que são da própria comunidade, pesquisadores da universidade, né, e outras instituições. E aí, a gente foi a campo e fizemos várias visitas, assim, familiares, bastante reuniões, né? Fomos ter uma etapa também que foi de ir a campo, poder conversar e apresentar a comunidade, visando, sobretudo, a anuência da comunidade, para que o projeto fosse desenvolvido lá, foi a terceira etapa, né? E aí, só em seguida, a gente foi a campo, realmente, fazer essa imersão, de ouvir, de conversar, de conviver, de sentir as dificuldades, de reconhecer a força que aquela comunidade possui, né? Mas principalmente de ouvi-los, né? E a parte da escuta ativa mesmo, de uma escuta atenciosa, construir esse diagnóstico, né? Das demandas e necessidades dessa comunidade, bem como inventariar também ali alguns aspectos que a gente considera relevante para as instituições que querem ou têm o dever de atuar junto a essas comunidades. Certo. Obrigada, professora. E eu vou chamar aqui o professor Alessandro e falar um pouco do papel do IFAM, né, junto desse projeto, e como é que foi essa experiência, se ele foi na etapa do campo também, como é que, algumas curiosidades, o que eles... Porque uma coisa está no papel, né, gente? A gente reúne, por mais que sente, vá, visite, vá em loco, mas quando você vai para campo, coletar as informações, coletar né, os dados, ter essa escuta ativa, ter o olhar, né, a quem está ali para fazer esse diagnóstico, né, fazer um levantamento dos dados para o diagnóstico, nosso olhar muda um pouco enquanto pesquisador. Professor Alessandro, tudo bom? Seja bem-vindo. A política chegue de forma homogênea naquelas comunidades, né, e não sejam díspares assim, entre uma região e outra, né, entre, enfim, um estado e outro, né. Então a gente está iniciando algumas conversas, né, tem essa tendência já, né, enfim, o pessoal do Calunga de Goiás ali, né, e a gente aqui no Tocantins começar, né, a se articular para trazer alguma experiência para cá, levar daqui para lá, né, mas começar a fazer isso de forma mais abrangente no território, né. Embora eu entendo que vai ter, né, esses desdobramentos futuros também, né, a partir do diagnóstico, e para nós isso é bem-vindo, assim, é muito esperado, né. Eu sou numa situação meio que um triplo pertencimento, né, porque ao mesmo tempo em que eu estou nessa experiência como professor da UFT, então isso para mim é importante também, né, desse ponto de vista, porque eu levo para a sala de aula, né. Esse semestre agora, por exemplo, eu tenho uma disciplina que é de cultura brasileira e relações étnico-raciais, onde eu trabalho sobre enfim, os quilombolas, né, e vários outros segmentos. Então essas experiências de campo elas são importantes também, né, para eu trazer para os alunos, né. E outra, agora já em relação a uma curiosidade assim sobre o trabalho, né, que tu comentou, Poliana, a gente chega, é muito interessante assim, fazendo um exercício, né, esse exercício de alteridade assim, né. Quando a gente chega em outras comunidades quilombolas também, mas particularmente sobre a experiência dos Calunga, né, os Calunga do Mimoso. A gente, quando chega na comunidade, a gente se depara com uma certa escassez material, daria para dizer assim, né?
E é tudo muito do nosso ponto de vista, né, etnocêntrico, assim, né, que tem como referência o centro urbano, né, a capital, a cidade, assim, a gente olha, chega naquela localidade, né, e se depara, assim, com algumas faltas, né, e aqui eu não tô me referindo a, por exemplo, direitos, né, enfim, tem toda uma questão muito mais complexa ali que os colegas vão poder detalhar, né. Mas, em resumo, assim, é uma certa escassez material, uma dificuldade, assim, né, em conseguir algumas coisas, né, até de subsistência, mas é uma riqueza simbólica incrível, assim, impressionante, né, isso é impactante, assim, né. Por exemplo, aí, claro, pelo escopo do meu trabalho, eu vou com um olhar mais voltado, né, a isso também, né. Então, quando a gente chega na comunidade, começa a conversar com as pessoas, né, acho que algumas coisas elas chamam muita atenção, assim, né, e aí eu cito, só para a gente ter noção aqui, né, disso que está em jogo, assim, desses saberes, né, que aparecem, assim, dessa complexidade toda, acho que o sistema agrícola é o primeiro deles, assim, né, que vem muito em mente, assim, eles têm um sistema agrícola, enfim, que tem alguns elementos ali que são peculiares, né, da região, da comunidade, a forma de sociabilidade, também de solidariedade, né, entre algumas famílias, alguns núcleos, né, isso ajuda a manter a sustentabilidade assim, na comunidade, isso é bem importante. As celebrações, né, que acontecem na comunidade, a gente tem as festas, festa de Santo Antônio, né, festa do Divino, edificações também, a comunidade ela tem, por exemplo, uma igreja, né, como um lugar de referência, né, uma edificação que é importante, né, é, os rios, os locais onde ficam os festejos também, as técnicas de construção, né? E algo que é bem aparente, né? Por exemplo, a gente caminha, percorre as famílias e tu vê oficina de adobe acontecendo ao vivo ali, né? Eles fazendo adobe, né? E construindo casa, né? Algumas casas elas têm um telhado de palha, né? Por uma questão do conforto térmico, né? Embora tenha um impacto ambiental em torno disso também, né? Por conta das mudanças climáticas e eles estão deixando de usar palha pela telha, né? Porque não está durando muito tempo mais, mas é um saber, né? É uma tecnologia tradicional que está na comunidade ainda, né? Os cemitérios como lugares de referência também, o ofício das raizeiras, né? Raizeiros do Cerrado, que é muito forte, né? A saúde da comunidade, ela se mantém por meio principalmente, né? Por meio desses remédios do mato, né? Que eles chamam, enfim. É, é uma série de conhecimentos, né, de saberes, que está ali na comunidade, que é de uma riqueza enorme, né? Então a gente se depara com isso, assim, eu queria que a gente chega, né, e vê assim aquele cenário que é uma comunidade rural, né? E aí conforme tu vai conversando com as pessoas, tu vai tendo noção, né, de toda essa riqueza que está em torno ali, né? Por mais que tenha toda essa algumas dificuldades, né, como acesso à cidade, às estradas, a questão da saúde, educação, enfim, eles mantêm a comunidade, esses saberes tradicionais, eles vão girando em torno, né? Então, o olhar do IFAM, o nosso olhar, ele vai muito voltado para isso também, né? Entendi. Professor, eu tenho aqui um levantamento, né, que são, vocês me corrijam, por favor, são 370 famílias que estão lá, aproximadamente 3 mil pessoas, né, e o território são mais de 57 mil hectares, né, estão lá desde 1723. Palavras aqui do presidente da Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo, que é o Edi Soares. Então, assim, são muitas famílias, aí não sei se são 350 ou 250, eu obtive as duas informações, fica aí, podem me corrigir, fica à vontade. E, assim, é uma mini cidade, né? Se eu tipo, pegar a população do Tocantinense e as configurações das cidades, dos nossos municípios, tem município com menos de 3 mil pessoas, né? Então você tem todo eu vou te falar, todo um modo de viver estabelecido, bem diferente ali do que a gente... Vou chamar o professor Pedro, para ele não ficar quietinho aí, sozinho. Professor Pedro, e aí eu trago aqui a fala do do presidente da associação, que ele diz assim, na matéria que a Sara fez, e até agradeço muito a Sara, que a Sara foi aí a ponte, né, pra gente não descobrir porque já estava sendo divulgado, mas publicizar mais o projeto Luzeiro, que é um projeto fantástico, né? Agradeço muito a Sara. Já vou falar aqui, minha amiga desde a faculdade de jornalismo,
Então a gente fica uma olhando a outra e sempre apoiando e vamos lá. E aí, professor Pedro, tem uma fala do presidente da associação, que ele fala assim: somos a maior comunidade quilombola do Brasil, com 370 famílias e aproximadamente 3 mil pessoas. Temos um território com mais de 57 mil hectares. Estamos na região desde 1723 e até hoje não tivemos nossos direitos respeitados. Eu achei uma fala muito forte, né? E aí, professor Pedro, que é de direito, falar um pouco dos direitos, né? Que eles pontuam como não sendo respeitados. O que vocês identificaram nessas falas, nessas escutas? Quais são as principais angústias da comunidade, das pessoas da comunidade? Eu acho que esse projeto, ele tem um caráter que é justamente essa questão da demanda, sabe? Não parte exatamente do interesse das instituições aqui de querer ter um produto específico, mas parte de uma demanda comunitária, uma demanda justamente de luta por direitos. E essa comunidade quilombola, que com certeza é a maior do Tocantins em termos de território, se eu não me engano também de população, até hoje não teve todo o seu território, por exemplo, indenizado, de modo que eles pudessem usufruir plenamente do seu território. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode destacar é que nós temos essa questão de violação de direito. Então, como não foi totalmente regularizado o território, as pessoas acabam, de uma certa maneira, sendo expulsas do território por conta dessa falta de regularização, porque você fica com dificuldade, por exemplo, para fazer o seu plantio, você fica com dificuldade de fazer benfeitorias no território, e a gente está falando de um território que é muito grande, né, que está muito espalhado e que é muito rico de recursos naturais, né, de população que está lá. Então a gente começa por aí, mas a gente não tem questões, por exemplo, relacionadas ao transporte, né, do nosso ponto de vista, é um território que para nós foi difícil de acessar, né, com todos os nossos equipamentos. Existem questões relacionadas à saúde, a questão da educação do território, né, que hoje a gente fala, não é só garantir uma escola também que esteja integrada com a comunidade, uma escola que respeite a cultura da comunidade, que também traga qualidade, que dê uma perspectiva de emprego, de desenvolvimento para o local. E não é um desenvolvimento, é um desenvolvimento que, assim, que é pautado no respeito ao que a comunidade considera prioritário. Então, se eu pudesse resumir, seria com essa questão. O projeto parte exatamente dessa necessidade de garantir direitos. E as instituições aqui estão têm os seus papéis na concretização desses direitos. E a gente está percebendo que é fundamental trabalhar em conjunto. O primeiro passo é exatamente elaborar um diagnóstico, para a gente ter um pontapé para executar as políticas públicas com base num bom diagnóstico, que é o que a gente hoje trabalha como melhor padrão, né, para desenvolver uma política posteriormente. E assim, o que eu acho muito interessante é que parece que foi um casamento perfeito, né? Universidade, o IPHAN e o Ministério Público. Então, você pega ali, você consegue abarcar muita coisa com diferentes olhares para um bem comum. Eu falei assim, nossa, muito perfeito, porque cada um vai trabalhar uma área e ainda vai faltar alguma coisa, né? Porque a gente nunca tá 100%. Mas eu fiquei muito encantada, de verdade. Bom, eu tenho agora uma pergunta para os três, né? Sobre os desafios de pesquisar, de trabalhar o tema, tá? Porque não é fácil. Eu estou vendo aqui já pelo relato de vocês que tem sido... O acesso é difícil, a própria... Assim, esse aproximar da comunidade, né? Não é só chegar lá e, olha, a gente quer saber, não. Tem que ter aquela vivência, tem que ter aquela aceitabilidade da comunidade da gente estar lá, né? E eu queria saber desses desafios. Começar com a professora Cleivane, pode ser? Eu acredito assim, que um dos principais desafios assim, do projeto, primeiro foi, e tem sido ainda, ampliar essa articulação interinstitucional. Construir uma agenda coletiva de trabalho é um grande desafio e tem instituições que a gente considera assim, são
importantíssimas de estarem presentes dentro desse projeto e na possibilidade, inclusive, de ampliá-lo futuramente, né? E essa articulação intersetorial, ela ainda se faz um grande desafio e necessário. O que eu queria dizer com isso? Né? Nós temos uma dificuldade de articular agendas com as instituições que são representativas dos povos e comunidades tradicionais, como o COEC, né? Articular a agenda de diferentes secretarias, de diferentes profissionais que atuam também junto a esses povos e comunidades tradicionais e que a gente reconhece assim, que tem atribuições que são importantes e que podem ser fortalecidas com o desenvolvimento desse diagnóstico, desse trabalho. Por exemplo, Secretaria Estadual de Cultura, a própria Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria dos Povos Originários Tradicionais, né? Os movimentos ligados a essas instituições. O professor Pedro falou sobre a questão dos conflitos territoriais que existem em razão da não demarcação, vamos dizer assim, ou pelo menos não da conclusão desse processo de regularização do território, junto ao INCRA, que a gente considera uma instituição bastante relevante. Então, um dos primeiros desafios, assim, eu ainda vejo como essa articulação. Um outro está bem ligado, assim, a uma vivência mais pessoal nossa, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, enquanto pessoas mesmo. E a campo pressupõe, assim, uma vontade, né, interna, pessoal, assim, de conhecer o outro, de dialogar, de conversar, de não impor determinados modos de vista, de se abrir para o novo, né? E eu, particularmente, vivi histórias incríveis, assim, relacionadas a famílias e se emocionarem, contando as histórias de infância, de quando tiveram que ser levados para casa de familiares em outros locais, nas cidades, para poder estudarem, porque esse acesso à educação era difícil, ainda é difícil, mas já foi bem mais difícil para a comunidade, né? Ouvir relatos assim, de pessoas que vivenciaram situações análogas a trabalho escravo, trabalho infantil, e em decorrência dessas situações, e que isso marcou profundamente a vida de pessoas daquela comunidade, de pais, de famílias, de pessoas que hoje são adultas e que ainda choram, que ainda têm cicatrizes quando se toca nesses assuntos ou quando isso vem à tona a partir de uma conversa, de um diálogo, né? Então, é um desafio muito grande a gente ouvir todas essas histórias, se envolver com as pessoas, porque esse projeto ele pressupõe um envolvimento pessoal, profissional, né? Bastante intenso, assim, e retornar para as nossas instituições e dentro delas conseguir construir algo que possa de alguma maneira colaborar para a solução dessas dificuldades ou para que o futuro seja um futuro mais seguro para essas crianças, para esses idosos que vivem nessas comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, né? Eu vejo assim que são vários os desafios, né? Então tem esse que está mais ligado mesmo à percepção mais institucional de como que a gente pode se articular e como a gente pode construir junto um plano de ação para superar as dificuldades e lacunas que foram evidenciadas, que estão sendo evidenciadas nesse diagnóstico, né? E o outro desafio é esse, assim, de ir a campo e retornar do campo, assim, tendo construído laços de amizade, laços profissionais, pontes, vamos dizer assim, entre quem está lá na comunidade e aquelas instituições que têm o dever de atuar em prol da garantia ou da efetividade de direitos, que são direitos humanos básicos a todo e qualquer cidadão. Assim, quando se trata de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, a gente percebe que as violações elas são mais graves, trazem consequências bastante grandes assim, para a vida das pessoas e o próprio desenvolvimento assim, sustentável, que eu digo, da comunidade. Né? Muitos desses jovens que passaram por essas situações, eles retornam porque eles mantêm um laço muito forte com o território, com as famílias, com as pessoas, com a própria natureza, né? Mas, em sua grande maioria, não retornam para viver mais nos territórios, né? E isso a gente pode observar que está relacionado às marcas profundas, assim, que foram deixadas, assim, em razão de violações de direitos bem básicos, assim, de direito à segurança, direito ao convívio familiar, né? Então, mexe bastante com a gente volta do campo, todos. A gente fala todos, é tão interessante, porque até os motoristas que nos acompanham voltam fazendo esse relato, né? Eu tenho um colega de trabalho que é motorista, que trabalha comigo viajando Tocantins todo já há 16 anos,
E ele, na derradeira viagem, nós fizemos, ele falou: "Olha, essa foi a viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida. Agradeço de coração a oportunidade, porque pude conviver com pessoas incríveis, fortes, resistentes, com histórias que mostram pra gente, assim, o poder de resistência mesmo que essas comunidades remanescentes, assim, de quilombos, né, de escravidão mesmo, assim, o quanto elas conseguem se fortalecer na religiosidade, nos laços comunitários, né, nessa ligação com a natureza, nos conhecimentos tradicionais, a questão da ancestralidade, como ela é forte, como ela demarca bem esse território quilombola, assim, sabe? Os laços familiares, a consanguinidade, a ancestralidade, o respeito aos mais velhos. Então, tudo isso é muito interessante dentro do projeto. Que maravilha. E assim, tá tudo muito latente, né? Tudo muito. Todas as histórias, toda essa busca por preservar, né? E manter toda a história de uma comunidade, né? De um povo. Agora, professor Alessandro, quais são os desafios, né, de pesquisar o tema e o que tem marcado mais aí você nessa trajetória? Bom, Poliana, eu acho que os desafios também, eu colocaria, assim, ao menos para mim, eles são mais visíveis entre esses desafios mais institucionais, né, e os desafios pessoais também, né? O desafio institucional, acho que para nós no IFAM, primeiro ele está nisso de divulgar, né, os direitos culturais para a comunidade, né, enfim, levar essa política patrimonial do IFAM, né. Isso é um desafio para nós, enfim, é um imenso desafio, na verdade, né, até pela nossa forma de trabalho, né, a gente não trabalha, o IFAM não diz uma comunidade o que é patrimônio, o que não é, quais são as referências, os bens culturais, mas é um trabalho conjunto, né, a comunidade que fala, né, a comunidade realiza os inventários, enfim, parceria, né, com a universidade ou com outras instituições, né. Então, esse tem sido o primeiro desafio para nós em levar isso para a comunidade, né. Eu acredito que vai ter um momento em que a gente vai, de fato, conseguir se aproximar, né, entrar, enfim, e outros colegas, né, e a gente poder fazer algo mais dedicado nesse sentido, né. Uma etapa posterior. E a gente vive internamente no IFAM hoje um marco, né. O tombamento dos quilombos ele é previsto constitucionalmente, no artigo 16 da Constituição, no parágrafo 5º, se eu não me engano, né? É um direito constitucional dessas populações, dessas comunidades, né? Só que ele foi regulamentado, né, pelo IFAM ano passado, no dia 20 de novembro do ano passado, foi publicado a portaria número 135, né, que é o tombamento constitucional dos quilombos, né? É algo muito recente, assim, inclusive ocorreu uma capacitação interna semana passada, né, dias atrás, assim, né? E só que é um marco no IFAM que eu digo porque aí a gente começa, além do tombamento dos quilombos, né, que é um instrumento de proteção para essas comunidades, né? E isso é muito claro para nós, né? É proteção territorial também, mas principalmente sobre os bens, né, culturais, cemitérios, enfim, que não está necessariamente restrito ao território demarcado, né, pelo INCRA, assim, né? Ele tem uma possibilidade de expansão, né, nesse sentido, né? Mas que para nós é um desafio e porque é um marco também para o IFAM, eu diria, assim, porque a gente muda um pouco a nossa forma de trabalho no sentido de que é um instrumento, né? No IFAM a gente tem o nosso instrumento, as caixinhas de ferramenta, né? Nossos instrumentos internos de trabalho, que aí é patrimônio material, né? Identificado, vai ter o tombamento, né? O imaterial vai ter o registro, os inventários, e o tombamento dos quilombos ele une tudo isso, assim, né? Então é uma forma de atuação nossa que ela é integrada, né? Todas as frentes de trabalho no IFAM centradas num único instrumento, né? Então a gente tem um desafio enorme, assim, nesse sentido, que é levar isso para as comunidades, né? Divulgar, enfim. Então a gente tem, eu diria que esse desafio institucional é esse, assim, né? De divulgar esses direitos para as comunidades, o que eles podem, né? Fazer, enfim, a partir de que direitos eles podem buscar, né, a partir da cultura, enfim, dessa diversidade. Mas do ponto de vista pessoal, assim, eu faço o que a Clevane colocou, assim, né? A gente se entrega, né? É um trabalho em que tu mergulha de cabeça, assim, tu te envolve, tu ouve as histórias das pessoas, né? Tu te emociona, eu me emociono demais, assim, eu acho que eu disfarço bem até, né? Mas eu sinto, assim, internamente, em que eu preciso depois de um momento para mim, assim, né, para deixar que essa experiência incomoda e tal. E a antropologia é isso também, né? Por mais que a gente tenha técnicas, enfim, de trabalho de campo, que elas são até discretas, né? Mas que elas estão ali na nossa mente, né?
que a gente lê, que a gente estuda, mas o sentir para nós ele é importante, né? A coisa não acontece, a gente não sentir, não se conectar, né, com aquelas pessoas, de fato, né, com aquela comunidade, mas sobretudo com as pessoas e com as histórias delas, né? E esse é um desafio assim muito grande, né, dessa integração, assim, né? Porque a gente usa um termo, né, que voltar afetado, a gente volta afetado, né? Eu não volto a mesma pessoa que eu cheguei, sempre dessas experiências, né? E eu fico revivendo ela por alguns dias, porque sempre que eu retorno, eu vou encontrando as pessoas e elas vão me perguntando, e aí, como é que foi o trabalho lá, no Calunga e tal? Aí eu vou falando, olha, foi assim, foi assado, né? E aí a gente vive esses momentos de novo conforme narra a própria experiência, né? Só que o fato de narrar a experiência nos ajuda a acomodar ela ao mesmo tempo, né? Internamente, assim, é muito curioso, assim, é muito gostoso, é muito bom, assim. E, enfim, eu sinto sempre saudades, né? Eu volto e aí eu fico pensando, né? Tomara que vá de novo, né? Que tenha uma próxima experiência e tal. Eu gosto muito dos colegas, né, da equipe. E eu acho que esse é um negócio muito bacana que aconteceu, que é uma equipe bem integrada, né? Todo mundo. E a gente trabalha demais no trabalho de campo, né? Bastante, mas ao mesmo tempo a gente se diverte demais porque a companhia um dos outros é muito prazerosa. Além da companhia, claro, das famílias, né? Das pessoas que a gente conversa e tal. Então é uma troca muito gostosa ao mesmo tempo, né? É intensa, é profunda, só que é muito boa, né? É um desafio que tem o prazer ali nele ao mesmo tempo, né? Bom, professor Pedro, qual é o seu desafio? O que você considera, né, como desafio aí para trabalhar o tema, pesquisar? Eu acho que o primeiro desafio que é colocado, primeiro é que quando a gente vai a campo, a gente começa a perceber as fragilidades das nossas instituições e as nossas próprias fragilidades para lidar com o tema. Então, assim, eu acho que a cada dia que a gente chegava, né, do trabalho de campo, a gente falava, gente, quanta coisa que eu não sabia. E assim, não estou falando... Nós sabíamos, por exemplo, que tinham casas que não tinham energia elétrica, que faltavam diversos direitos básicos aqui, como a gente citou, mas uma coisa é você sentir, ver e conversar, escutar esse relato. Então, assim, isso envolve uma outra dimensão do conhecimento, sabe? Que a gente, às vezes, tem sistematizado nos livros, mas viver, experimentar isso muda a nossa compreensão do assunto, vamos dizer assim, porque envolve exatamente essa afetação, né? Como o Alessandro disse. Então, eu começaria por aqui. Então, quando a gente começa a perceber o que falta na gente para conseguir atuar da melhor maneira, que é uma coisa que a gente assim também não tem uma resposta, porque, enfim, por conta das nossas próprias experiências, né, a gente vai descobrindo e tentando, e a gente não, vamos dizer, a gente não espera ter as condições ideais para trabalhar. Que seriam essas condições ideais? Todas as instituições estarem com a agenda alinhada, a gente ter todos os recursos, né, que a gente necessita. Por exemplo, vou citar a questão aqui dos veículos, né? Houve um esforço da UFT, do IFAM, do Ministério Público para garantir 4, 5 veículos para essas visitas. Mas, por exemplo, nós temos veículos que são muito velhos que não conseguem ir a determinado ponto do território. Então, isso envolve uma logística que tem que ser pensada para aquele veículo não estar lá. E nós temos regra, por exemplo, dos motoristas que tem que estar nos seus determinados veículos e que são coisas que não... que a gente vai acumulando experiência para ir para lá. A gente está falando de um território que, assim, se você for a pé, a cavalo, às vezes você vai demorar um dia para ir de uma ponta a outra. E, eventualmente, a gente se perdia, né? Cleivane, Alessandro, e, por exemplo, a gente não tinha como se comunicar. E a gente, assim, não imaginávamos uma situação dessa. Então, a gente está falando, assim, tanto essa parte de recurso das instituições, que é esse acúmulo que vai sendo gerado para as próximas visitas, que a gente vai... Eu acho que a gente não comete o mesmo erro 2 vezes, né? A gente vai cometendo outros erros, né, que a gente não conseguiu prever antecipadamente. Mas eu acho que, assim, como esse projeto também é piloto, eu acho que é justamente esse o objetivo. A gente ver o que deu certo que a gente precisa replicar, o que deu errado que a gente precisa melhorar, o que dá para ser aperfeiçoado, o que necessita ser adaptado. E as instituições, assim,
definitivamente não estão preparados. Acho que a gente vai precisar ainda de uma geração para conseguir fazer entender todas essas questões, que assim, quando a gente fala de comunidade tradicional, de quilombola, a gente vê que existem questões que são peculiares, né? Então, eu acho que esse projeto traz muito esse desafio, ele é muito provocativo no sentido de promover modificação também dentro da instituição. É isso que eu digo. Acerca do que o Pedro comentou, né? Eu vejo, assim, que tem um outro ganho, assim, que o projeto proporciona, que está relacionado à formação dos nossos estudantes também, universitários, né? A gente tem levado a campo estudantes que são bolsistas de pesquisa ou que são quilombolas da própria comunidade ou de outra comunidade quilombola, mas que têm ido a campo conosco, assim, e do que a gente pôde perceber, eles têm ressignificado as próprias profissões que eles escolheram, assim, e eu acho que esse é um ganho, assim, que não estava previsto no projeto, apesar da gente já reconhecer e já saber que a trabalho de campo, função de diagnóstico participativo, ele forja também novos profissionais com perfis diferenciados, assim, para trabalhar com públicos e com sujeitos que geralmente são marginalizados, cujas escutas não são ouvidas mesmo, não acontecem, né? E aí a gente está formando estudantes de pedagogia, estudantes de turismo, estudantes de direito, estudantes de matemática, estudantes de vários outros cursos, para ter esse olhar atencioso também, para conhecer e vivenciar outras experiências com pesquisadores mais experientes, com profissionais de diferentes áreas atuando coletivamente, né? Então eu vejo que esse é um ganho bem legal, assim, que o projeto tem alcançado também. E a própria comunidade, né? Se vê como protagonista da sua história, assim. Eles já sabem que eles são. Eles já sabem a força que possuem, mas ao mesmo tempo, assim, se reconhecer, assim, como responsável mesmo pelos rumos, vamos dizer assim, que a comunidade assume, né? E é interessante porque vão identificando, à medida que a gente vai conversando, que a gente vai trabalhando, que a gente vai conhecendo um pouco mais as realidades, a própria comunidade vai percebendo a necessidade de identificar novas lideranças, de valorizar mais os jovens, de trazer mais para perto, de pensar formas alternativas de gestão dos próprios territórios, né? De como que isso pode ser feito, como que isso pode ser aprimorado, né? E é sempre uma perspectiva muito de cooperação, de aprimoramento, sabe? De não fazer julgamentos daquilo que a gente continuou a construir, não fez parte, né? Então, o modus operandi, a forma de organização da vida social em comunidade que eles possuem, nós, com o nosso olhar externo, a gente identifica dificuldades, identifica processos que podem ser aprimorados. Mas, à medida que a gente vai conversando, a própria comunidade vai se apercebendo de algumas situações que podem ser aprimoradas, que podem ser melhoradas. As mulheres têm uma força muito grande na comunidade, mas não necessariamente ocupam os postos de liderança. Como que isso funciona, como que isso pode ser aprimorado, né? Os jovens que estão poder cursar cursos universitários, né, de ensino superior, que eles podem retornar para a comunidade, colaborar com o próprio desenvolvimento da comunidade, como que a comunidade também olha para esse estudante que foi embora, que está vivendo em um outro local, tendo outras experiências, como é que ela acolhe de volta também esses membros da comunidade, né? Então, isso tudo tem sido, assim, resultados paralelos, vamos dizer assim, do projeto, mas que eu particularmente considero, assim, super relevantes, né? Porque a gente está formando uma outra geração de profissionais que serão mais úteis, vamos dizer assim, a quem realmente precisa de profissionais que possam atuar nessa defesa e garantia de direitos nas mais diversas áreas, né? Exato. Assim, todo campo, né, todo projeto, a gente tem os resultados esperados e tem aqueles, acho que fora do esperado, que assim, não tinha expectativa, parece que dá mais brilho, né, assim, no olho de quem está, e mais vontade, né, de participar, de se entregar de corpo e alma, como os professores falaram. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa, ao final do nosso programa, né, e eu queria ver com vocês, quem fique à vontade para comentar, quais são as projeções para o futuro aí do projeto, né? Outras comunidades serão atendidas, esse é um projeto piloto, né? E o que acontece depois? Como eu disse anteriormente, o projeto teve etapas, né? De sensibilização das instituições, da própria comunidade, de formação dos pesquisadores do diagnóstico, de
e das comunidades para a anuência em relação à realização do projeto, aí o trabalho de campo, né, de construção do diagnóstico. Nós estamos caminhando para a fase agora que é de validação do diagnóstico junto à comunidade, né? Então, a gente retorna para apresentar o diagnóstico, ver se tem que fazer algum anjo ou ajuste em alguma questão, e constrói com eles o que a gente chama de planejamento participativo, né? Envolvendo também instituições do poder público, instituições ligadas aos próprios movimentos, né? E o próprio Ministério Público, que seria um plano de ação. Quais as ações estratégicas precisam ser desenvolvidas, quem é responsável, né? E como que o Ministério Público vai acompanhar o desenvolvimento dessas ações do ponto de vista que a gente chama extrajudicial, preferencialmente, né? Em que a gente articula, monitora e acompanha um plano de ação que foi executado a partir da própria escuta da comunidade, né? Então, essas são as etapas. Ainda está previsto para agora, para outubro, uma formação para elaboração desse planejamento participativo, envolvendo novamente pesquisadores, estudantes e a própria comunidade. Esse retorno em reuniões que são reuniões mais setoriais com a comunidade para devolutiva do diagnóstico e a construção do plano de ação. E aí a gente encerra esse piloto em Arraias, mas é um encerra sem encerrar, porque já tem previsão de retorno para os próximos anos, mas aí para fazer mais um monitoramento e acompanhamento do plano de ação que vai ser elaborado. Paralelamente, no próximo ano, a gente já vai priorizar outra comunidade ou outras comunidades para que a gente possa dar sequência no trabalho, fazendo o que o professor Pedro falou, né? Os ajustes necessários, aprimoramentos, as articulações que são necessárias para que o projeto possa ter sequência. Mas as perspectivas são de continuidade, assim. Certo. E a gente tem, inclusive, já solicitado que as próprias instituições, em seus planejamentos, também prevejam ações de continuidade, né, nos próximos anos. Certo. E o IFAM, professor Alessandro, o que é que nós temos aí de projeções futuras? Acho que a projeção futura mais próxima, assim, o que a gente espera muito é o estabelecimento de uma agenda, né, nossa com os Calunga, né? A partir do projeto, enfim, algumas demandas vão chegar para o IFAM, né, oficialmente, e aí a partir disso a gente estabelece uma agenda de trabalho da equipe, né, do IFAM, enfim, com a comunidade, né? Como eu mencionei inicialmente, né, nesses processos participativos, né, enfim, de apresentar de forma mais ampla, mais detalhada, né, todo o nosso escopo de trabalho, enfim, a comunidade já manifestou interesse na oficina, inclusive, né, que foi nossa primeira contato com os membros da comunidade, né, já falaram, enfim, o que eles queriam de alguma forma, né. Aí a gente precisa dar o start, assim, iniciar, né, os procedimentos administrativos em relação a isso, né? Isso acontece, né, a partir do estabelecimento dessa agenda, enfim, de momentos formais, reuniões, enfim, com a comunidade, né, no território, e eles vão nos dizendo o que eles querem, né? E a gente vai colocando as possibilidades, aquilo que é institucionalmente a nossa missão, né, também, né? Então a gente espera que essa agenda institucional seja estabelecida, né? Enfim, é um desdobramento do projeto, vai ser a partir desse diagnóstico, né? E aí, a partir dessa agenda, a gente vai ter ali, eu acredito que, ações, né? Relativas ao patrimônio cultural da comunidade, seja ele material, imaterial, enfim. Aí a comunidade que vai escolher, né, por que caminho ela quer andar, né? Enfim, com o nosso apoio técnico, né? A nossa orientação também. Mas eles pautam, né, a identidade cultural deles, assim, aquilo que eles querem. E aí, a partir disso, a gente também, o IFAM começa a ter possibilidades de proteção, né, em relação ao território, a gente começa a atuar no licenciamento ambiental, enfim, naquela comunidade, né, ela começa a ter alguns desdobramentos também, né, que são mais densos, mas eles são futuros, né. Então, ao menos, o princípio, assim, é essa agenda nossa na comunidade, né? O início, enfim, da equipe e para a comunidade de começar a estabelecer esses trabalhos, né? Certo, muito bom. Só uma dúvida, o projeto, então, vocês vão na comunidade apresentar, né? O diagnóstico, né? E aí depois finaliza, mas aí tem um leque de ações que vão iniciar a partir de cada instituição. É isso, né? Do plano de ação participativo. E é esse plano de ação que vai ser objeto, vamos dizer assim,
da fiscalização, do monitoramento do Ministério Público junto às demais instituições, mas não de uma forma impositiva, né, de uma forma construtiva mesmo, como o professor Alessandro colocou, o professor Pedro também, em articulação com as instituições, para que a gente veja o que é possível de atender em termos daquilo que está sendo pautado pela comunidade. Né? Certo. Só para o professor Pedro falar um pouquinho com relação ao projeto lá na universidade, aí no campus, professor. Quais são as projeções futuras? O que vocês estão pensando já em tocar depois desse piloto? O curso de Direito de Arraiz, ele tem uma perspectiva que é mais voltada para essa questão socioambiental, para a questão de trabalho junto com as comunidades tradicionais. Então, a gente tem até um centro de assessoria às comunidades tradicionais de Tocantins, que é o CACTO, que foi um grupo que nós criamos aqui num andar dessas ações. A nossa perspectiva é de continuar atuando nessa área em parceria com os outros órgãos, né? Tanto pela nossa previsão aqui dentro do nosso curso, pelo que a gente tem se preparado aqui em termos, né, de objetivo político do curso, quanto também na busca, né, de trazer mais campo de atuação para os nossos estudantes. Então, a gente está correndo atrás de bolsa, está correndo atrás de financiamento, justamente para que a gente possa dar amplitude que é necessária para as ações do curso e também, né, para essa questão de concretização dos direitos. Então, nós esperamos continuar trabalhando em conjunto, né, nessa questão de atuação, até porque a gente, ao desenvolver essas ações, existe muito essa questão da devolutiva, né, que é você ter um produto de pesquisa da extensão que a comunidade possa se apropriar e que a gente possa ir vendo os frutos que a comunidade vai acompanhando. Então, assim, a gente não está falando de um processo que é de curto prazo. Às vezes é uma ação que a gente está desenvolvendo aqui que vai ter um resultado daqui a alguns anos, daqui a 3, 4, 5 anos. Então, assim, se a gente conseguir, né, pensar essas questões mais a longo prazo, a gente vai conseguir também ver o que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa ser replicado. Então, a gente espera, como é que eu vou dizer, tá com esse olhar enquanto o carro está andando, né? Enquanto as ações estão sendo desenvolvidas, que não é um jeito que a gente às vezes vai olhar uma política como ela foi implementada no passado, né? A gente está no tempo presente, que traz outros desafios também de pesquisa, de compreensão, né, do nosso objeto, mas é isso, é essa busca para a gente continuar fazendo essas ações nos próximos anos e conseguir alinhar mais a nossa instituição para estar mais preparada para isso, né? Só é importante citar também que a gente, assim, tivemos apoio das pró-reitorias, da direção do campo. A pró-reitoria de extensão foi muito importante para conseguir, inclusive, viabilizar nossos recursos para ir a campo. Foi. Bom, eu queria agradecer muito, né, a disponibilidade de vocês por compartilharem tanto conhecimento, trazerem essas informações para a gente. Acredito que esse é o pontapé aí para que a gente possa ampliar, né, expandir mais esse cuidado, esse olhar com as comunidades quilombolas do nosso estado. Né? Nós temos a Calunga do Mimoso, é a maior, mas nós temos outras tantas aí, que às vezes a gente ainda não estão mapeadas, mas quem sabe, né? Acho que esse é o primeiro passo e as instituições estão dando... As instituições, assim, eu digo por meio dos seus profissionais, né? Que uma instituição sozinha não faz nada, senão são as pessoas que fazem as instituições. E agradeço muito, tá? Pela disponibilidade. Professora Cleivane, professor Alessandro, professor Pedro Henrique. É muito bom ver a universidade, apesar de cada um campo de atuação, num campus diferente, a atuar em conjunto. Né? Eu acredito que esse que dá o real significado da universidade, trabalhar junto, de estar ali no tripé, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu só agradecer a oportunidade, assim, desde que a Sara falou que tinha feito esse contato contigo, da receptividade e tudo mais, assim, agradecer a oportunidade de focar um pouco mais, tornar o projeto um pouco mais conhecido, né, assim, da população de uma forma mais ampla. Meus agradecimentos de sempre, assim, para os meus colegas,
assim, tanto o Alessandro, quanto o Pedro, quanto outros colegas de equipe que não estão aqui nessa entrevista hoje, mas que são fundamentais, assim, foram e estão sendo fundamentais para o sucesso do trabalho, né? A professora Aline, a professora Adriana dando suporte lá na reitoria, na direção do campus de Arraias, várias pessoas envolvidas, assim, o seu Edir lá na presidência da Associação de Comunidade São Vicente Quilombo, as famílias que nos recebem tão carinhosamente, assim, a palavra é gratidão mesmo, assim, a todos, indistintivamente. Queria agradecer também, né, pelo convite, Poliana, né, por esse momento, eu gosto muito disso, né, e aos colegas, né, sempre quando a gente partilha, né, quando a gente está junto, eu aprendo demais, na verdade, assim, nesses diálogos, né, tanto por equipe ser multidisciplinar, tem vários olhares, né, diferentes, assim, eu sinto que eu avanço bastante, né, nisso, eu aprendo bastante, né, tanto com a comunidade quanto com os colegas, né, e é sempre um prazer grande, né, poder encontrar vocês, mesmo que assim, né, virtualmente, com a Cleivane, Pedro, né, espero que a gente se encontre, né, em breve, assim, pessoalmente, né, mas eu só agradecer por esse momento, que para mim é um momento bem prazeroso também, né, tanto falar sobre o projeto, da experiência, quanto ver os colegas, né, enfim. É isso, né? Obrigado pela oportunidade. Só queria mesmo agradecer e tanto aqui da entrevista e também agradecer mais uma vez os colegas assim, também que a gente tem aprendido, né, no andar desse projeto. Então, pessoal, gostaram do tema? Conheceram o Projeto Luzeiro? Convido você a se inscrever no canal UFT TV e, claro, compartilhar com os amigos esse programa. Até a próxima. Tchau, tchau.